na televisão, vê. O povo tá falando, aí um tá no celular, o outro tá fazendo é que uma coisa é a dinâmica da política ali dentro. Ali dentro do parlamento, é muito comum um político que pensa diferente de mim vir e falar, olha, eu vou fazer um ataque pra você, tá? Se você quiser, eu te dou um direito de resposta, a gente cada um depois grava o seu vídeo e fica tudo bem. Então, o relacionamento entre políticos dentro do parlamento é muito mais pautado pelo corporativismo do que por qualquer outra coisa. Esse é um pouco da dinâmica. A maioria dos deputados federais e dos políticos dependem de emendas parlamentares, discricionárias, que o governo pode dar, dependem desses apoios dos prefeitos, dos vereadores, por aí vai, e não vão se mobilizar. E muitos deles também têm uma série de coisas que já fizeram no passado que dão uma certa vulnerabilidade para eles de tentar peitar o ministro do STF. Então eles tomam muito cuidado também. Então a grande maioria dos deputados federais não vai fazer nada. E esse é o problema do como esses deputados chegam onde chegam. Porque se a população vota em troca de um botijão de gás, de uma cesta básica ou esse tipo de coisa, depois ela não vai poder ter, de fato, um representante que vai defender boas ideias. Então, isso é muito do que acontece no dia a dia. Agora, esses deputados midiáticos poderiam, sim, buscar recursos de maneiras legais. O problema é que as instituições não estão funcionando também. Então, você acionar diversos outros órgãos não vai gerar o efeito esperado de fiscalização, de fato, pesos e contramedidas que é necessário entre os diferentes poderes, né? Que é o que o Mano estava falando. Contrapeso nesse caso, hein? Nossa, vai ter que ter muito contrapeso, porque a coisa está pesada. É uma situação difícil para haver algum contrapeso, né? É difícil. Especialmente com o Ministério da Justiça. Vai precisar juntar, aí você vai precisar juntar... O Ministério da Justiça está pesado. Maioria qualificada para fazer um contrapeso. Agora, o fato, Ricardo, tudo bem, tá difícil. A pessoa vai lá, não, eu faço o meu papel, né? Eu vou lá na tribuna e falo. Ninguém está prestando atenção. Mas daí a pessoa vai lá, faz o corte e tal. Aí... Joga nas mídias sociais, aí vai lá e fala aquela imagem, né? Rui Barbosa, né? Larga de essas. Mas fala. Mas o que pode fazer? Eu tento. Veja que eu falo. Desculpa, isso não é tentar. Porque, para mim, a pessoa, quando se candidata, ela sabe a bucha que ela vai achar. Esse é o ponto 1. A pessoa sabe a bucha que ela vai achar. Então, ela tem que ter uma estratégia. Porque, se não tiver, for só a boa intenção, é um cara bem intencionado, cuja a boa intenção custa bastante para o bolso do brasileiro. O brasileiro paga caro pela boa intenção dele. Agora... se ele é um mal intencionado, é um mal intencionado mesmo. Que está lá porque é difícil arrumar emprego na iniciativa privada. Esses dias a Janja falou pro Lula que ela queria um cargo, Eu sugeri para ela fazer um curriculinho. Manda lá, né? Imprime umas folhinhas online. Manda lá na Magalu, né? Aí vai lá trabalhar. Agora, ela é mulher do presidente, ela é inelegível. Isso é muito bom. Imagina, ia ser um sucesso para Maria Luísa. Imagina só, povo, todo mundo lá querendo ser atendido pela Janja. Faz o currículo e manda. Agora, a pessoa, quando se candidata, ela sabe a bucha. Então, se ela quer realmente ajudar, ela não pode vir com isso. Eu tento. Porque todo mundo sabe como é que é. Então, se todo mundo sabe como é que é, ou você é inocente a ponto de desperdiçar o mandato na sua inocência, ou sabe nada, inocente, você é o cara que não quer ir para a iniciativa privada e sabe que é bom ficar ali, depois aposentar ali, e acabou-se o problema, porque a vida do brasileiro que não está ali na Versailles de Brasília, não está fácil. Acho que tem dois pontos, Pavinato, se você me permite, Daniel. Dois pontos importantes. Eu queria complementar depois com um pouco de uma história como deputado, que eu acho que é bem. Extremamente importante. Dois pontos aqui. O primeiro é o seguinte: o modelo como nós temos hoje, os três poderes no Brasil, esse sistema de freios e contrapesos, o legislativo está agindo desde há algum tempo, eu posso dizer talvez de antes da Constituição de 88, de forma totalmente errada. Porque o parlamentar brasileiro virou um despachante.
em busca dos próprios interesses da reeleição, então ele fica ali atendendo os interesses do executivo para conseguir recursos e cargos para atender prefeitos, vereadores e tentar se reeleger, e quem é midiático, como o Daniel falou, vai fazer só mídia, não vai trabalhar. Ok? Isso é um ponto. Então, hoje, emendas parlamentares tal como tal, orçamento secreto, a liberação, a permissibilidade da liberação do executivo dar um cargo para o legislativo, para mim, é o que está desgraçando o sistema. É um legislativo fraco que está desgraçando a nossa democracia. Porque hoje você não pode ter... O Senado tem o direito de vetar a indicação, se for pessoal, por exemplo, do Lula, do Zanin. Mas o Senado não vai fazer porque tem um negócio de foro privilegiado aí ele vai bater no Supremo, ele tem medo do... Pô, então estamos de novo com um problema no Legislativo. O deputado pode fazer, mas ele não pode fazer tanto porque o Executivo não vai liberar aquela emenda dele, não vai liberar aquele cargo da cunhada dele, da mulher dele, da sobrinha dele, e aí do prefeito não sei de onde, não vai atender essa emenda e ele não consegue, então, se fortalecer para se reeleger. Então nós temos um grande problema no Legislativo. E a mídia toda, de certa maneira, e no inconsciente popular, é só olhar o chefe do Executivo. O nosso problema está no Legislativo, fraco, ruim, incompetente, que nós temos hoje no Brasil, na esfera federal, estadual e municipal. Esse é o problema. Se o Legislativo fizesse aquilo para o qual ele é pago, que é legislar e fiscalizar o Executivo, e a gente acabasse com esse troço de emenda parlamentar, por exemplo, talvez com pequenas exceções individuais, mas para mim tinha que acabar, porque eu acho que aí tem um grande problema. Você libera uma torneira, o legislador fica à mercê do Executivo ali com a boquinha aberta. Essa descrição que você me deu, você vai contra um velho ditado do Brasil, que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro. Não, porque veja bem, não é? Tirando as exceções, porque toda exceção confirma a regra. Sim. Não é? Tirando as e exceções. Temos exceções. Se a gente está vendo um judiciário, eu não falo só de Brasília, não. Eu falo das varas nos pequenos municípios, onde quem atua como advogado sabe das barbaridades que acontecem. Né? Aí a gente vê, né, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o prefeito, o presidente, o governador, todo mundo ali, né, se equilibrando para poder reeleger. E, mesmo assim, se reelege. Porque a gente já passou por poucas e boas esse país. Foi escândalo do Mensalão, escândalo do Petrolão, é o impeachment da Dilma. Então a gente já vem com uma promessa de deputados que vão fazer a diferença, de juízes que vão fazer a diferença, de administradores que vão fazer a diferença, mas que ninguém é novinho, todo mundo já sabe quem é. Discurso. E o público, o povo, o cidadão elege. Então, assim, o negócio é banzé no oeste mesmo. Nós aqui, quem está preocupado com a gente é essa exceção que fica tentando achar saída no meio do oceano. E tem uma dificuldade muito grande que também é a imprensa. 2 anos atrás, né, o governo de São Paulo, o governo Dória, enviou para a Assembleia um documento, um projeto de lei de reforma administrativa. Tinha uma série de, assim, um projeto muito longo, eram uns 80 artigos e por aí vai. E no meio desse documento tinha ali um artigo de 2 linhas que falava, olha, o governo de São Paulo vai poder alterar a alíquota de ICMS de qualquer produto em até 18% sem autorização da Assembleia Legislativa. Ou seja, é um projeto inconstitucional de aumento de impostos, enfim, uma coisa desastrosa e que 80% do resultado financeiro daquela suposta reforma administrativa seriam essas 2 linhas bem capciosas ali. Pô, a gente identificou, fez um estudo, tal, meu time e tal, fomos para a imprensa, fomos falar. E a resposta que a gente teve de um certo canal bastante grande, de um certo veículo bastante grande aí no país, foi de que não seria possível veicular dessa forma, porque apesar de entender que de fato é isso, aquele veículo recebia dinheiro do governo do estado e, portanto, não tinha condições de... O editorial, a diretoria daquele veículo não poderia veicular daquela forma. Ou seja, até a imprensa, que num mundo, numa democracia saudável, seria um recurso para recorrer, mesmo assim, até a imprensa, no final de contas, não é um caminho viável, né? Então, infelizmente, pouquíssimos canais no Brasil têm, de fato, um jornalismo independente Daniel, e correto. Olha, tu imagina agora, com a alteração da lei das estatais, que vai multiplicar por 4 a verba publicitária. Que é outro abuso do STJ, do STF. Preciso. Tem uma frase que eu sempre uso, a frase da Daniela Alves. Não adianta peça nova, porque peça nova e máquina velha produz os mesmos resultados, porque as engrenagens são as mesmas.
tem problema da engrenagem. E lá em Brasília, as autoridades sempre repetem uma frase da Daniela Mercury. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa Você quer cidade ver uma é meu. coisa, por exemplo, pega o Daniel. Bom parlamentar, tem bons valores, tem bons princípios, fez uma atuação de respeito, discordo de algumas coisas. Claro, porque eu sou ser humano, ele é ser humano, eu sou eleitor, ele é representante. E como tal, quem tem que ser... Só que tem um detalhe. Eu tenho certeza, para cada coisa que ele conseguiu fazer, apareceram 130 que diziam, você não pode fazer, se você fizer eu corto tua cabeça ou te pego na rua. Eu tenho certeza. Já aconteceu muito. Já. Então não tem como. Agora, eu queria chamar um ponto que eu acho essencial nessa engrenagem travada que a gente está falando, que são os partidos políticos. Por que a qualidade do legislativo é tão ruim? Porque a gente tem um modelo, primeiro, um modelo eleitoral que o povão não entende. Então, muitas vezes o cara vota num deputado ali que é próximo da região, é da cidade dele, ele acaba elegendo o cara que ele nem sonhou que ia eleger. Por quê? Porque importa, no fim das contas, a chapa proporcional que você está votando. E quem define essa chapa? Os partidos. Como? Através dos dirigentes partidários. Que quando a gente vai olhar, a gente olha toda a história aí da redemocratização, muitos partidos continuam com o mesmo cacique até hoje. Não há renovação. O único indígena que vê dinheiro público nesse país é cacique partidário. Pelo que você me falou aqui, né, o problema da nossa democracia, não é o partido que forma a chapa e o político que dá uma chapa, e aí fica todo mundo de meu chapa. E o cacique partidário faz a negociata. E agora, nesse momento em que o número de partidos que passam a cláusula de barreira diminui, o poder relativo desses caciques partidários aumenta. Bom, então este cenário todo aqui é para dizer, que a censura vai continuar, porque é censura. Se mandar alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa, você manda proibir alguém de fazer alguma coisa de poder sem a lei, algo que vai impactar ela negativamente para os seus consumidores. Contra o seu interesse. Porque só proibiu porque era contra o interesse do governo. Vamos imaginar que tem uma mentira ali escandalosa que de fato, ela está prejudicando os lianos e transparentes trabalhos do grande legislador brasileiro, imaculado legislador brasileiro, para que ela tivesse que fazer isso que ela fez em menos de uma hora, tinha que ter tido um processo, não? Porque nesse país o que a gente viu é muito político, muito empreiteiro, que essa mesma corte obriga a chamar de inocente por conta de nulidade no processo processual e obriga um sujeito, né, que no caso é uma pessoa jurídica de direito privado, obriga a chamar-se de culpada, a cumprir uma pena, mesmo sem processo nenhum. E essa descrição que vocês me dão aqui é que vai continuar, porque o partido é ruim, o problema é da chapa, ninguém sabe o que fazer. A imprensa não... Ô, Pavinato, me dá aqui só um pedaço aqui. Desculpa, Daniel. Um pedaço um pedaço desse raciocínio. Existe, assim, toda a problemática que a gente falou, e aí tá todo mundo aqui coberto de razão, mais que coberto de razão. Porém, nós também temos aí uma questão de fraqueza intelectual de alguns deputados. Porque tem um senador da República, que não é ideologicamente alinhado comigo, que é o Randolph, que faz um estardalhaço. Ele é bom. Ele é bom nessa arte de fazer um jogo do jeito que ele quer. E por que a gente não tem pessoas com essa mesma linha de articulação na direita que possam pegar o Dino e falar, Dino, você fez isso, e vamos pro Supremo. Não importa se o Supremo vai dar ou não. Vamos pedir, vamos bater. Ele tem costa larga. Mas se a gente não pedir, até para negar e a imprensa olhar... O que ele conseguiu fazer no governo Bolsonaro? Aconteceu no passado que, além de não levar adiante uma queixa, uma denúncia, uma qualquer coisa, aplicou-se uma multa estrangulatória por litigância de má-fé. Sim.
E se a moda pega? Porque no Brasil já não tem mais pudor. O Randolph chega lá com 1.000 ações, das 1.000 ações, 1.110 são de má fé, e eles só negam dar prosseguimento. Aí chega alguém da direita com meia dúzia de ação, e nessas meia dúzia não dá andamento e ainda dá 6 litigâncias de má fé contra a direita. O que impede? No momento que a gente está vendo, num dia... Rogério Marinho, que está querendo Está tentando, exato, está querendo fazer alguma coisa. Está trabalhando. Se ele chegar lá, eles quebram o Rogério Marinho. Fazem exatamente isso, litigância de má fé. Eles vão lá e batem no Rogério Marinho. O Rodolfo tem costa larga, esse é o problema, eu concordo contigo. Mas o Rodolfo tem costa larga. Se o Rodolfo entregar um documento, o que vai acontecer lá na pauta do STF? Esse documento vem para cá, para o topo. Automaticamente eles analisam. Manda alguém da direita entregar um documento lá. Não estou dizendo que o que eles estão fazendo é criminoso, porque infelizmente nosso sistema permite essa porcaria. O que eles vão fazer? Não me interessa porque eu não gosto daquele cara, porque esse cara é de direita, porque isso aqui, eu vou ler o que me interessa dentro da minha ideologia. E o povo... Porque o cérebro da gente se assossega quando a gente tem resposta. Alguém vai ter a coragem de uns jarbas passarinho? Nada, nunca. Para dizer o seguinte, as favas com os escrúpulos somos uma ditadura? Não, ninguém vai. Mas olha, com isso tudo, o governo não consegue montar base no Congresso. Exatamente. Boa. Mas, mano, posso dizer uma coisa? Sabe, eu não quero ser catastrofista, mas o que está desenhado é que virá uma grande desgraça pela desestruturação que aí está. Exatamente, porque apesar deles terem toda essa ousadia, eles não estão conseguindo, porque tem alguma falha estrutural que a gente ainda não matou, mesmo botando 10 bilhões de reais para as Agora, o único ponto que eu acho que o Mano entrou num ponto excelente, porque é isso mesmo. O único player nesse meio todo que tem feito uma força contrária significativa foi o Arthur Lira até agora. Eu nunca imaginei que eu ia elogiar o Arthur Lira, mas hoje ele merece elogio. Porque o Arthur Lira, ele de alguma maneira tem conseguido trabalhar para frear as ações. Mas peraí, nós temos 130... Isso é uma salvaguarda. 1.390 pessoas, não é? 1.300 pessoas que estão ou em prisão ilegal preventiva, porque não tem os dois requisitos, ou estão em liberdade provisória ilegal, porque não tem o requisito para estar, que é a materialidade sólida e o perigo da liberdade, que passaram a ser réus de uma denúncia em que seus advogados não tiveram tempo para fazer a defesa, ou seja, violado devido ao processo legal. Nós tivemos uma empresa ontem que foi obrigada a cumprir uma obrigação que não tem na lei. Mas não consegue fazer tudo. A questão é o seguinte, são 1 milhão de coisas. Tá, mas o que ele fez não consegue fazer isso? O que eu acredito é que dentro da realidade o que ele fez foi tirar da pauta a PL que ia ser enterrada aquele dia. Foi isso que ele fez. Não, o PDL derrubou o decreto do saneamento básico, que é um ponto fundamental para a vida do brasileiro. O PDL do saneamento já era ilegal. Eles só ratificaram um ato de uma ilegalidade, porque um decreto não pode mudar uma lei. Então, assim, não é que foi um fracasso do Lula. Não, foi. Isso pra mim foi jogo de cena. Mas como não pra mim foi jogo de cena, porque não dá pra implementar um decreto que altera a lei. Mas tanto o governo deseja isso com a arrogância dele, que o ministro das Minas e Energia disse que vai tentar de novo. Ok. E aí ele fica nessa, porque talvez, penso eu, que eu não confio em ninguém em Brasília. Não dá pra confiar. Muito poucos. Ao mesmo tempo que falar, eu vou entrar de novo. Você forja essa briga em torno de um decreto ilegal. Não é uma forma. Para que alguém fique mostrando, não, nós também somos contra o governo. Por quê? No Legislativo, o Ricardo vai estar. Eu vou falar uma coisa. Foi colocado na ordem do dia a votação da PL da censura. Sim, mas sabe qual é o detalhe? Ele tirou. É quase dizer assim, interesses privados, benefícios públicos. Por incrível que pareça, essa máquina permitiu que o Lira, para sobreviver, ele pensou, isso aqui vai dar uma caca, o governo não me comprou o suficiente, porque aí não é questão de corrupção, é a regra do jogo que está lá, e eu tenho interesses pessoais, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o corpo, por quê? Porque se eu barrar agora,
O governo vem na paulada, porque nós permitimos que o governo legislasse por intermédio do STF. A prova é que a primeira coisa que o Flávio Dino falou foi o que ele disse. Se não vier pela lei, Bom, virá então, por não decreto tem motivo de elogio. Gente, quer dizer não que... tem motivo de elogio. Nós vamos, em algum momento, nós já estamos... A PL da censura. Não, censura nós já temos. Agora a gente tem que ter um PL anti-censura ou um movimento legislativo anti-censura, porque nós já estamos censurados. E enquanto o Flávio Dino fica falando dessas barbaridades, ele já pôs a Polícia Federal atrás de todo mundo, Polícia Federal atrás do presidente do Google, Polícia Federal atrás do presidente do Meta, Polícia Federal em todo lugar. É a Polícia Federal, Polícia Federal. Ele pôs polícia, tudo é a Polícia Federal. A Polícia Federal, assim, rapidez, velocidade da luz. Acho que se o Sedex 10 fosse tão rápido quanto a Polícia Federal do Dino, quando ele manda, os Correios iam ser paradigma para o mundo inteiro.